Podcast Conselhos de Pai. Primeiramente, a minha saudação a todos que estão conosco, nos acompanhando, você que está chegando agora, você que já está conectado. Hoje, mais uma vez, eu quero declarar aqui, sim, uma alegria para nós, uma honra podermos estar aqui falando da Palavra de Deus, divulgando o Evangelho, mas principalmente deixando através da palavra que é declarada e dos estudos e das conversas que temos, deixando aqui um conselho do Pai, ou melhor, um conselho de Pai vindo do Pai para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho. Então, eu convido você primeiramente a ficar conosco, não perca, vamos até o fim juntos aqui, abraçados. E hoje nós temos um tema importante hoje, que nós vamos estar falando. E eu creio sim que esse tema vai falar ao teu coração, porque todos nós temos em nosso coração e ouvimos falar por aí a respeito de que Deus tem um tema, Deus tem um plano. Mas qual seria o plano de Deus? Porque nós temos vontades próprias, afinal Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher. Então, se eu tenho livre-arbítrio, que plano é esse que Deus tem? Afinal, eu posso fazer planos para mim. Mas será que o objetivo de Deus é cumprir os planos que eu tenho? Ou seja, Deus está criando planos para mim e cumprindo planos para que eu viva bem? Ou será que, na realidade, Deus está me convidando para participar de um plano maior, que é o plano dele para a minha vida? Então, talvez a pergunta maior de hoje seja: será que Deus tem um plano para mim? Ou ainda, qual é o plano de Deus para mim? Eu vou piorar ou melhorar a pergunta. Será que eu estou vivendo dentro do plano de Deus? Será que eu tenho vivido dentro daquilo então que Deus espera para mim? Porque se eu tenho planos e Deus tem um plano para mim e o plano é maior, que nós vamos conversar sobre isso. Eu brincava agora há pouco com as pessoas aqui, eu dizia: antes do final desse podcast nós teremos uma resposta. Porque existe uma enorme diferença entre pedir que Deus abençoe meus planos e permitir que Deus, na realidade, me coloque dentro dos planos dele. Eu acho que você conseguiu pegar isso, né? Tem uma diferença grande aí. Bem, então, mais uma vez, bem-vindo ao podcast Conselhos de Pai. Aqui nós conversamos sobre fé, sobre família, falamos sobre propósitos, falamos sobre os propósitos de Deus, falamos sobre negócios, falamos sobre o dia a dia das pessoas, das famílias, das empresas, das igrejas. E para todos esses momentos, ou ainda para todas essas circunstâncias, nós procuramos trazer um conselho de pai para que possamos viver e vencer as dificuldades da vida. E hoje eu quero, juntamente com você, estar respondendo uma pergunta que eu acredito que acompanhe todo cristão. Será que Deus realmente tem um plano para a minha vida? Será? Ou será que nós estamos entendendo, talvez, todas essas coisas de maneira errada? Será que Deus escreveu, talvez, os detalhes da minha história? Ou é eu que vou construindo os detalhes da minha vida e da minha história? Será que Deus tem um plano? Ou será que é os meus planos que Deus vai cumprindo? Ou será que Deus criou um grande propósito, um grande plano para toda a humanidade? E na realidade nos convida para caminhar diariamente dentro desse plano que Ele tem para a humanidade. Pois é, hoje da criação eu quero falar com você, passando pela queda, passando pela remissão, pela história de Israel, passando pela cruz, até chegar ao final da Bíblia, ao Apocalipse, a consumação de todas as coisas. Eu quero conversar com você. De uma forma rápida, não temos muito tempo, né? Mas de uma forma rápida. Mas eu quero que você preste atenção, para que você entenda, porque talvez o plano de Deus seja muito maior do que você tem imaginado. O plano, na realidade, como eu falei agora há pouco, ele começa na criação. E a maioria das pessoas acredita, e eu creio sim, que Deus começou a pensar em nós ainda antes de sermos gerados. Embora existam algumas pessoas que falam: não, quando eu fui gerado, Deus começou a montar um plano para mim. Porém, a palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 1, nos versos 4 e 5,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Eu quero que você preste atenção, eu não estou falando aqui de predestinação, não é isso que estou falando, ok? Porque o motivo e o momento não é esse agora. Mas eu quero que você preste atenção na parte A desse versículo que nós lemos agora, que fala, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha, não é antes de você nascer, é antes da fundação do mundo. Ele já nos escolheu. E o texto não está dizendo aqui, Deus decidiu a sua profissão. Não, o texto não está dizendo aqui, Deus decidiu onde é que você moraria, Deus decidiu qual é o teu namorado, tua namorada, Deus decidiu se você vai ter um carro vermelho e branco, ou... Não foi isso. Ele decidiu, na realidade, algo muito maior aqui. Ele fala de formação aqui de uma família. Porque ele está falando aqui para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Ou seja, eu tenho uma família e eu quero convidar você para que você seja parte da minha família. Seja meu filho adotivo, porque o meu filho mesmo é Jesus. Embora Jesus seja a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele convida, eu quero adotar vocês como filhos, ele forma uma família. Então quer dizer, eu quero que você preste atenção, e vamos construir isso juntos até nós chegar ao final desse podcast hoje. Que este plano, ele é um plano relacional. Sempre foi relacionamento que Deus quis pra gente. Na realidade, então, quando Deus nos criou, na prática, ele desejava comunhão conosco. Ele queria estar conosco. Lá em Gênesis 1:26, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou melhor, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, na realidade, significa que nós vamos representar Deus. Porque quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, ele está dizendo, me representem. Semelhança significa viver de acordo com o seu caráter. Ou seja, a imagem é me representem, me mostrem. Seja um espelho daquilo que eu sou. E semelhança significa vivam de acordo com o meu caráter. Porque é semelhante quem é parecido. Parecer-se significa ter o mesmo caráter. Então é isso que Deus está falando, desde o início. Na realidade, o homem foi criado para andar com Deus, para, eu quero dizer que sim, governar a criação. Governar a criação, governar tudo que Deus colocou aqui na terra, refletir a sua glória, refletir, parecer-se, ser semelhante. Este era o plano. Não era apenas existir. Então tem algumas pessoas que perguntam, talvez você que está assistindo esse podcast hoje, poxa, mas qual é o plano de Deus para mim? Por que eu estou aqui? Por que eu estou na terra? Por que eu tenho vivido? Por que eu tenho sido colocado nessa família? Deus está falando para você. Eu quero que você ande comigo. Eu quero que você governe as coisas que eu te dei, as coisas que eu coloquei nesta terra, neste mundo. Eu quero que você seja a minha imagem e minha semelhança. Não apenas exista, viva em comunhão comigo. Então vai construindo isso. Se você está anotando, vai escrevendo aí. Eu quero te perguntar também, você que está nos assistindo aqui, você está vivendo segundo aquilo que nós estamos conversando aqui? Ou tu está vivendo apenas a tua história, ou você está vivendo a história que Deus está escrevendo para você? Porque se eu vivo em relacionamento, eu estou vivendo uma história que Deus está construindo para mim. Eu sei que talvez você esteja chegando agora, talvez você não tem em teu pensamento esse entendimento, e você está buscando entendimento. Quem sabe você procurou esse podcast justamente com o objetivo de você entender, será que Deus tem um plano para mim? E quem sabe você esteja dizendo, tá, mas eu estou buscando isso, eu estou buscando entender. Então, abra o teu coração. Abra o teu coração hoje. Abra o teu entendimento, abra a tua mente. Eu quero como profeta de Deus, como apóstolo de Cristo, eu quero profetizar sobre a tua vida. Abra o teu entendimento. Abra os teus ouvidos, os teus olhos, abra o teu coração. Que a partir de hoje esta palavra entre no teu coração. Deus, ele quer relacionar-se com você, ele quer que você ande com ele. Mas ele quer que você governe. Saia da encolha, como se diz aí. Saia de trás da moita. Não. Vai na direção daquilo que Deus está falando contigo. Governe as coisas que ele tem te dado.
de fato seja na realidade um espelho para refletir a imagem do Senhor. Isso tem a ver com andar junto e tem a ver com ter o caráter parecido com Deus. Não apenas exista. Não apenas vá vivendo, não. Vamos vivendo. Como tem alguns que falam, deixa a vida me levar. Não, não, não. Governe, caminhe, vive em comunhão. Eu te fiz uma pergunta. Você está vivendo a tua história ou a história que Deus tem para você? Porque nós gostamos muito de falar a respeito de livre-arbítrio. E, de fato, lá na criação, o livre-arbítrio ele entra na história. Ele vem, ele entra. E porque talvez no teu pensamento venha, tá, mas se Deus tinha um plano e se Deus queria isso, o relacionamento, por que tudo deu errado? Por que as coisas não aconteceram como deveriam ser? Se Deus criou seres livres, mas eu quero que você entenda assim, ó, é que sem a liberdade não existiria o amor. E o amor de Deus, ele é, na realidade, demonstrado na liberdade que ele nos deu. Não o contrário. Porque se ele não me desse liberdade e me obrigasse a fazer alguma coisa, não haveria amor. Porque quem ama, deixa livre. Quem ama não prende. Entenda isso, sem a oportunidade da escolha, não existe relacionamento. Porque daí eu estou obrigando alguém a fazer alguma coisa. Sem a possibilidade de eu desobedecer, como a obediência teria tanto valor? Se eu não posso desobedecer, se eu sou obrigado a fazer de uma determinada forma. Não, o amor na realidade representa uma liberdade que eu tenho. Foi isso que Deus nos deu. Lá em Gênesis 2, no versículo 16, 17, Deus coloca a árvore. Mas a árvore, eu quero que você entenda, a árvore não era uma armadilha. A árvore não era uma armadilha porque Deus... Não, agora vou fazer uma pegadinha para Adão e Eva. Vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui, porém você não vai comer de duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma pegadinha, eu vou fazer uma pegadinha e se você comer, peguei você agora... Vou tirar você do jardim. Deus não queria. A árvore não era uma armadilha. Na verdade, a árvore representa a liberdade. Está tudo aqui. Porém, daquelas duas eu não quero que você coma. Se você comer, haverá consequências. Liberdade. Eu gostaria que você não comesse, porque o Senhor fala, eis que coloco na tua frente bênção e maldição, morte e vida, mas ele diz, escolha, pois, a vida. Ou seja, sempre há uma direção. Sempre há uma direção, não é uma armadilha. Há uma liberdade. Há uma possibilidade de escolha. Senão nós seríamos como robôs. Adão e Eva seriam robôs. Não, e Deus não nos criou robôs. Na realidade, Deus queria que nós tivéssemos essa escolha por liberdade. Então, o livre-arbítrio, ele existe, ele é bom, nos dá liberdade. Porém, Deus sempre nos dá um direcionamento. Vai por aqui, querido. O melhor é você fazer por aqui. Porém, o pecado acaba entrando dentro do jardim. O pecado acaba vindo habitar no jardim. E, na realidade, assim, o pecado, ele não destruiu apenas o homem. Na realidade, ele acabou por desviar a humanidade, a nós, do plano original. Romanos 5, na realidade, explica isso. A criação inteira passa a sofrer. E esse sofrimento vem, na realidade, porque nós nos desviamos de um plano, porque nós temos esse costume, essa mania de queremos dizer, puxa, eu tenho direito, eu tenho liberdade, então eu faço o que eu quero, eu ajo como eu quiser. E de fato você pode. De fato você pode agir como você quiser. Porém, quando nós construímos os nossos próprios planos, a palavra de Deus fala em Provérbios, muitos são os planos no coração do homem. Mas o que deveria prevalecer, na realidade não é isso que fala. Fala o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, Deus tem um propósito para nós, porém nós escolhemos nossos planos. Deus nos deu liberdade de escolher, mas Ele gosta ou espera que nós escolhamos da maneira correta. Perceba isso. Deus não quer impedir teus planos, mas Ele está convidando você a caminhar nos planos dEle. É diferente, não é diferente? Não é a mesma coisa.
Não, 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 mas é que os meus planos, é que eu tenho meus planos. Não, mas será que os teus planos pertencem a um propósito eterno? Será que você está construindo de fato uma vida que você vai poder olhar para trás daqui a pouco e dizer, puxa vida, valeu a pena? Porque as pessoas falam, não, eu não deixaria de fazer nada que eu fiz até agora. Será? Será? Por que nós vivemos um vazio? Por que nós vivemos uma busca incessante de coisas, de ânsias, de vontades, todos os dias? Ou algumas pessoas, por que algumas pessoas cansam e elas acabam se desistindo, se entregando? Porque na realidade a sua vontade não é cumprida. Será que não é porque não estamos cumprindo um propósito maior? Em Jeremias 29:11 está escrito, eu é que sei os planos, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E são pensamentos de paz, não pensamentos de mal. Do que Deus está falando aqui? Deus está falando de um povo que saiu do seu caminho. Mas na carta de Jeremias, no capítulo 29, é a carta aos cativos da Babilônia. Não é uma carta de Jeremias para o povo hebreu que estava preso na Babilônia. Não é. É uma carta de Deus para o seu povo que saiu do seu caminho. Então agora eu volto um pouquinho atrás. Além de Deus querer relacionamento contigo, além de Deus ter um plano maior para a tua vida, Ele quer que você caminhe. Mas se você errar o caminho, Ele está disposto a mandar uma carta para você. Todo dia. E essa carta às vezes vem em forma de uma pessoa, vem em forma de um abraço, vem em forma de alguém que vem conversar contigo, vem talvez em forma de um lugar que você vai, talvez um culto, talvez uma palavra que você ouça, ou talvez não é um culto, porque não é de religião que estamos falando. Talvez você vá numa praça e vai sentar num lugar e vai tomar um chimarrão. Ou tem lugar que o pessoal gosta de tomar café. Vai tomar um café. E alguém vai sentar do teu lado. E esse alguém vai te dizer, e daí, como é que tá a vida? E você, pois é, tá meio complicado. E essa pessoa vai trazer para você uma nova direção, uma nova palavra. E tu vai dizer, puxa vida, agora eu entendi, eu estava saindo do plano. E aí Deus está tentando te trazer de volta. Porque Deus nunca abandona o seu plano. E o melhor de tudo, Ele não abandona você. Depois da queda, Deus começa, na realidade, uma sequência impressionante de tentativas de nos trazer de volta. Ele vai falar com Abraão, ele vai falar através de José, depois ele vai buscar Moisés, depois ele vai falar com Davi, depois através dos profetas, ele vai buscando formas de trazer o seu povo de volta. Todos fazem parte de um único plano. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia não é composta de várias histórias isoladas de pessoas que tinham seus planos. Não, meus queridos. A Bíblia é composta de uma história apenas, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E essa história tem o objetivo: nos levar a morar com Deus. Esse é o plano. São capítulos de uma única história. E você é personagem desses capítulos, dessa história, dessa novela chamada vida. Você é personagem deste plano. Em Romanos 8:28 está escrito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo não significa que tudo o que acontece é bom. Não, haverão problemas, mas significa sim que Deus quer, na realidade, transformar até os nossos desvios, até os nossos erros, até nossas falhas em instrumentos de correção, de mudança, de transformação. Na realidade, José resume isso em Gênesis 50:20. E ele fala, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus tornou todo o mal em bem. Lembra do profeta, aquele profeta Balaão, que levantava a mão contra o povo de Deus para tentar profetizar para que o povo perdesse, e quando ele abria a sua boca, saíam palavras de bênção, de construção, de crescimento, porque Deus não permitiu. Ou seja, Deus transformava até a palavra daquele homem para que ele não pudesse lançar palavras ruins. O que eu estou dizendo para você é que Deus tem um plano para nós, e este plano é maior do que o nosso plano, e se ele tiver que transformar até as palavras que são lançadas contra você, ele vai transformar. Deus corrige rotas, Deus corrige caminhos. Jonas fugiu, lembra? Deus disse, vá para Nínive. Jonas fugiu. Pedro negou. Lembra, de madrugada ele nega Jesus.
Moisés resiste, Paulo perseguia a igreja. Nenhum deles anulou o plano de Deus. O fato das coisas estarem dando errado hoje, o fato talvez de um plano não estar dando certo, não quer dizer que o plano de Deus foi cancelado. Não quer dizer. Porque Deus está trabalhando continuamente. O fato de você estar ouvindo este podcast hoje, que fala de planos de Deus, significa que Deus está trabalhando para trazer você de volta. Os planos dele. Eu não estou dizendo que você está com a tua vida toda errada. Não me entenda mal. O que eu estou dizendo é que talvez hajam áreas da tua vida que precisam ser melhoradas, corrigidas, ajustadas. E Deus está trabalhando continuamente para trazer você de volta. E agora eu quero que você preste atenção. Vivemos um tempo hoje que as pessoas falam muito. É que no final o que importa é que eu seja feliz. Não é que eu tenho que ser feliz. Pois é, meus amados, Deus quer que você seja feliz. Só que o plano, na realidade, sempre foi que Jesus viesse a resgatar você. Jesus é o centro do plano. Nós não somos o centro do plano. Não entenda errado. Não é que Deus não tenha e não entenda você como importante. Mas o ponto importante é que o plano não é fazer com que nós sejamos felizes. Não que Deus não queira. Mas esse não é o plano principal. O plano principal, na realidade, sempre foi Cristo. Em Colossenses 16:20 fala que tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele. Eu quero que você entenda, Jesus não apareceu como uma solução de emergência, onde Deus botou as mãos na cabeça e disse, meu Deus, né? Meu eu mesmo, perdi o controle agora. Agora o que eu faço? Vou mandar meu filho. Nunca foi isso. Nunca foi essa a vontade. Jesus sempre foi o centro do plano eterno. Efésios 1, versos 9 e 10 fala que é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. E talvez esse texto seja um dos textos mais importantes da Bíblia. Nós achamos outros textos, mas quando a Bíblia está declarando na carta de Paulo aos Efésios que todas as coisas devem convergir para Cristo, é que Cristo ele está presente desde a criação e estará presente até o final de todas as coisas. E a vontade de Deus é que tudo vá convergir para Ele, inclusive, principalmente, a nossa vontade. Eu quero que você entenda que a vontade de Deus é reunir aquilo que foi separado. A vontade de Deus é reunir você de volta, porque você se perdeu talvez lá no começo. A criação se perdeu, a humanidade se perdeu e Deus trabalha para que nós voltemos. Deus trabalha para que nós sejamos reunidos de novo. Em João 3,16 está escrito, Deus criou o mundo, Deus entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi um ato de amor. Fala, Deus amou o mundo. Então, na realidade, o plano de Deus e a liberdade que Ele te dá é uma liberdade em amor. Você tem livre-arbítrio, você tem liberdade. E Ele te dá a liberdade de escolher, embora Ele espere que você escolha viver no plano dEle. A cruz não mudou o plano. A cruz, na realidade, revela o plano de Deus. Nunca houve, na realidade, uma perda. O plano de Deus, o plano de Cristo, só vai culminar quando houver a nova criação. O livro de Apocalipse não fala apenas a respeito do fim. Ele fala da restauração. O livro de Apocalipse, que é a última vou falar a página, mas eu quero que você entenda de uma forma diferente, uma página desse livro com vários capítulos, desta história com vários capítulos, a última página chama-se Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas. Mas na realidade o Apocalipse, ele fala de restauração. As pessoas acham que o Apocalipse, quando fala de Apocalipse, meu Deus, vai terminar tudo, é o Armagedon, vai destruir a terra, vai tudo. Não, meus amados, não é. O Apocalipse, na realidade, ele fala de restauração. Apocalipse 21 fala novo céu, nova terra, Deus habitando com os homens, ou seja, eu estou esperando chegar no final, é Deus dizendo, porque eu quero voltar a me reunir com vocês, porque vocês talvez tenham se afastado de mim. Eu quero estar com vocês. Observa que a Bíblia, ela termina exatamente onde ela começou. Começa com Deus querendo relacionamento e termina com Deus querendo relacionamento. Começa com Deus
tomando nas suas mãos a criação e dizendo, sejam parecidos comigo. E começa com Deus dizendo, venha para perto de mim, para você caminhar comigo, que eu quero que você seja parecido comigo. Porque quando Deus fala, estou fazendo um novo céu, uma nova cidade, uma nova terra, para que nós possamos nos relacionar, Ele está dizendo, ande comigo para ficar parecido comigo. Lembra de uma coisa, só fica parecido quem anda junto. Esse negócio de ficar parecido sem andar junto não dá certo. No último podcast nós estamos falando aqui sobre isso. Que quando a gente caminha junto, no caso de casais, a gente falava sobre casamento, sobre família. E o casal começa a andar junto, daqui a pouco tem até os mesmos trejeitos. Começa a manquear da mesma perna. Começa a falar as mesmas gírias. Porque você anda junto e você fica parecido. Eu quero que você entenda, Deus tem um plano para você. Mas agora eu quero te fazer uma outra pergunta. E talvez essa pergunta esteja no teu coração agora. Tá, tudo bem, apóstolo Gê, o senhor está falando a respeito de plano de Deus e que Deus tem um plano maior. Ótimo, então, ótimo, tudo bem, então. Mas e como é que eu descubro o plano que Deus tem para a minha vida? Talvez a pergunta devesse ser outra, ou talvez a resposta precise ser outra aqui. Para de procurar um mapa detalhado. Não há um mapa a ser procurado. Não há uma trilha. Não, mas é que eu preciso cumprir isso aqui para entender o plano. Comece caminhando junto com Jesus. Porque você andando perto de Jesus, acaba que você vai entrar naturalmente no plano. Porque Jesus, ele é o centro do plano. Se você andar com Jesus, o plano vai se cumprir. Porque quem anda com Jesus vai cumprir o plano. E agora talvez eu fazer uma pergunta para você então. Você acredita que realmente você está vivendo hoje mais os seus planos? Ou os planos de Deus? Começa a avaliar isso. Você tem vivido mais as tuas vontades? Não, mas é que eu tenho uma vontade de ter uma casa boa, eu tenho vontade de ter um namorado legal, um esposo legal, ou uma esposa legal, ou uma namorada bacana. Eu tenho vontade de ter um emprego que me realize profissionalmente. Lógico, tudo isso é bom, são planos. Mas existe um plano maior. Será que você está vivendo esse plano maior, que é caminhar com Jesus? Porque você vai lembrar do que eu falei agora há pouco. Se eu andar com Jesus, que é o centro do plano, chegará um momento que o plano de Deus vai se cumprir. E a palavra de Deus fala que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Ou seja, este plano vai trazer todo o restante para você. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Jeremias 29:11, eu falei agora há pouco. E são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você esperava. Ou seja, no final vai ser como você queria, mas talvez o trajeto tenha que ser diferente. Quem sabe já tenha acontecido algo que pareceu para você um desastre. Mas se você prestar bem atenção, será que Deus não estava conduzindo a tua história naquela situação que parecia um desastre, tudo deu errado, e se você voltar para trás e dizer, puxa, mas se não fosse assim, eu teria quebrado a cara. Se não fosse assim, eu teria me perdido. Quem sabe houve um momento, sim, que você percebeu que Deus estava corrigindo a rota da tua vida. Eu acredito nisso, que Deus corrige rotas, que Deus muda circunstâncias. Afinal, Ele tem um plano e Ele vai nos pegar no meio das nossas escolhas, do nosso caminho, nesse trilho que Ele imaginou para nós. Porque eu quero que você entenda, quando a gente fala Deus tem um plano, não é algo obrigado, não é algo engessado. Não é uma predestinação, não é um destino. Se fala muito de destino. Não, é que o destino está escrito. Opa. Nós temos narrativas na Bíblia que falam de homens e mulheres que anteciparam a sua morte. Mas tem também narrativas da Bíblia que falam de homens que adicionaram anos de vida na sua vida por fazerem as coisas certas com Deus. Então, poxa, tem um plano, mas se você fizer boas escolhas, o plano pode mudar. Mas se você fizer más escolhas, o plano pode mudar também. As coisas podem não acontecer. Mas Deus bem que podia mostrar o futuro pra gente, né? Mas Deus não quer isso pra você. Deus não quer revelar todo o seu futuro, porque na realidade Ele deseja algo muito maior para você. Ele quer, eu diria, revelar o seu coração. O coração dele para você. Porque se nós conhecemos a vontade do coração do Pai, nós não precisamos conhecer o detalhe do caminho. A gente fala muito na vida
que importante é o trajeto e não o destino. Pois é, amados, eu preciso discordar nesse momento disso. Se você sabe para onde você vai, onde você vai chegar, e o caminho, mesmo que o caminho seja difícil, você vai trilhar. Você vai buscar e você vai chegar. Porque mesmo que o caminho seja difícil, a palavra de Deus fala que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Então talvez não começou bem, talvez o caminho não está legal, mas segue o caminho, segue o processo, porque tem um plano, e o plano já foi mostrado. O plano é novo céu, nova terra, tudo bom, vai dar tudo certo, eu vou chegar. Então eu tenho que chegar. Eu tenho que cumprir o plano. Você não precisa conhecer cada detalhe do caminho, se você aprender a confiar naquele que conduz o caminho para você. Provérbios 3, versos 5 e 6 fala: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, tem um plano, confia. Tem um plano maior de todo o coração. Não te estribe nas tuas escolhas próprias, embora ele tenha te dado liberdade. Tu está entendendo? Ele te deu liberdade e não está tirando a liberdade de você. Te deu o livre-arbítrio e o livre-arbítrio é teu. Pode escolher, mas de preferência, confia no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece ele no meio do caminho, nos processos, na xícara que é colocada, no livro que é colocado, na pessoa que é colocada na tua vida, nos momentos que você vai vivendo. Reconhece Deus. Ele tem um plano para você, e o plano dele é de paz, não de mal, para vos dar o fim que você esperava. Reconhece, porque se você reconhecer, mesmo parecendo que é ruim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que andam segundo os seus propósitos. Ele vai endireitar tuas veredas, e aí tudo vai dar certo. Esse podcast, ele não fala, na realidade, apenas de Deus hoje. Ele nos trouxe aqui para nós falarmos de um conselho que Deus quer nos dar. E ele está dizendo: confie em mim, porque eu tenho um plano para você. No devocional de hoje, enquanto eu gravava, devocional Conselhos de Pai, depois eu vou estar falando com você um pouco sobre o devocional, mas enquanto eu gravava esse devocional, enquanto nós estamos aqui conversando, me ocorreu uma leitura que está em Isaías capítulo 1, verso 19. Está contido no devocional. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes. Se ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Quem sabe você não está comendo o melhor dessa terra. E quando eu falo comer o melhor dessa terra, não é apenas uma questão financeira. Não estou vivendo bem, não estou me alimentando bem. Não. Comer da terra, nesse momento significa esse termo, experimentar do melhor em tudo que você faz. Se você não está experimentando do melhor em tudo que você faz, é que talvez você não está ouvindo e obedecendo. Quem sabe você está tentando fazer apenas os teus planos, e Deus está dizendo: vai no meu plano, confia em mim. Não te estribes no teu próprio entendimento. Entra no plano de Deus. Hoje, na realidade, é um convite. Nós vamos orar daqui a pouco. E na oração que nós vamos fazer daqui a pouco, é uma oração que vai falar disso. Vai falar de retorno, vai falar de plano, mas vai falar, na realidade, de um Deus que está de braços abertos, esperando você. Talvez você que se afastou, você que tem buscado apenas seus planos, Ele é o Pai que espera pelo seu filho, espera pela sua filha. Ele está de braços abertos. Ele quer que você volte. Só que talvez você está colhendo seus planos e hoje você parou para assistir esse podcast porque você ouviu um enunciado falando: será que Deus tem um plano para mim? E nesse enunciado você está entendendo: puxa vida, é só eu caminhar com Ele, porque no caminho Ele vai mostrar o seu plano, e o seu plano é maior do que eu tenho. Então o meu convite para você fica mais um pouquinho com a gente, que nós vamos estar orando. Eu quero convidar você a pegar em tuas mãos o copo com água, porque nós temos o costume de fazer isso no final de cada podcast. Então já prepara, pega um copo com água, para que a gente possa estar orando daqui a pouco por este elemento que vai estar na tua mão. E sabemos que não é a água que faz, sabemos que não,
mas sabemos que Deus ele se derrama sobre os elementos, assim como na ceia, que nós temos o pão e o vinho, que o Senhor se derrama sobre o pão e o vinho, ele também se derrama sobre os elementos. E quando nós orarmos, eu tenho certeza que se existia algo dentro do teu coração que estava quebrado, te afastando do Senhor, se existia algo talvez no teu pensamento que se quebrou, que se perdeu, você vai entender que hoje é o dia que você vai voltar para os braços do Senhor. Você vai voltar para o plano. Não é que os teus planos foram anulados. Não, entenda isso. Está escrito no Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Ou seja, os desejos do teu coração têm importância. Ele vai cumprir. Mas quando você se deleitar primeiro no Senhor. Quando você primeiro andar com Ele. Quando você caminhar com Ele. Quando você buscar cumprir o plano que Ele tem para você. Aí Ele cumprirá os desejos do teu coração. E um detalhe, uma surpresa para você. Vai ser melhor. Vai ser melhor, porque haverá alegria, haverá paz. Não haverá necessidade de conserto, não haverá necessidade de ajustar coisas, porque Ele estará cumprindo algo que se tornar natural. Porque você deixou Deus construir algo na tua vida. Como eu falei antes, eu quero falar aqui do Devocional Conselhos de Pai. Nós temos divulgado aqui no podcast. Afinal, o podcast tem o nome de Conselhos de Pai. Você que talvez não adquiriu ainda o devocional. O devocional ele tem o objetivo, sim, de trazer um momento onde você vai poder estar falando com o Senhor. Você vai poder estar buscando no Senhor diariamente. Devocional fala de devoção, mas fala também de encontro. Fala de todos os dias você poder estar se encontrando com o Senhor. Esse devocional ele tem uma característica importante, o Conselhos de Pai, que ele tem, na verdade, uma palavra diária, ele tem uma explicação daquela palavra, uma palavra curta, diária, curta, mas tem uma aplicação pessoal, pelo menos 3 aplicações por dia, tem uma oração para o final do dia, para que você possa estar experimentando isso naquele dia, e você praticar aquela palavra daquele dia. Estamos agora na iminência de algumas datas importantes, uma delas é a data do Dia dos Pais. Então, você que tem vontade de presentear alguém, Conselhos de Pai é um bom presente para o teu pai, ou para você dar para alguém, para que alguém presenteie, para que o teu pai possa também ter experiências com o Senhor, para que a tua família possa ser instruída na palavra de Deus. Então não perde a oportunidade de você estar também presenteando alguém. No chat do podcast aqui está ali disponível o link que você pode clicar, ir para a nossa página no Hotmart, e ali você vai poder estar adquirindo o Devocional Conselhos de Pai. Se você for também no meu Instagram, no Instagram @JeanMoraesAP, você vai lá, e lá no Instagram tem o Linktree, tem o link lá na minha bio. Você clica na bio e você é direcionado direto para uma página onde você vai ter ali a oportunidade não apenas de adquirir o devocional, mas também de cursos que eu ministro para as pessoas, para aquele que quer buscar um pouco mais de conhecimento da palavra. Então aproveita, entra aqui no chat ou entra lá no link. Se você não se cadastrou ainda, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você possa estar recebendo as notificações dos novos podcasts que saírem, dos novos cursos, dos novos materiais que nós estivemos divulgando, para que você possa estar aproveitando mais dessa vivência da palavra do Senhor e obtendo um conselho de pai. Amém, queridos? Nesse momento, o pessoal já me muniu aqui de água. Vou deixar o chimarrão agora um pouco. E eu quero convidar você a estar tomando em tuas mãos agora o copo com água, ou uma garrafa, ou uma vasilha, algo que você tenha trazido e que esteja com você, próximo a você. E eu quero estar orando com você, e eu quero profetizar na tua vida um novo tempo a partir de hoje. Você que assistiu esse podcast que fala de planos de Deus, eu quero profetizar um novo tempo sobre a tua vida. Um tempo onde os planos já não serão apenas seus, mas os planos serão do Senhor na tua vida. E irão se cumprir, não para honra e glória de homens, mas para que Deus seja honrado na tua vida, para que a tua vida mude, seja transformada. Quem sabe você precisa de uma cura. Há um plano de Deus para que você tenha uma vida saudável. Quem sabe você precisa de uma restauração no teu relacionamento, seja namoro, seja noivado, seja um casamento. Há um plano de Deus para que você viva uma vida plena,
plenitude é o que Deus quer para você. Corpo, alma e espírito alinhados, curados, sarados. Deus tem isso para você. E eu quero estar orando. E quando nós orarmos em nome do Senhor Jesus, essas coisas vão começar a acontecer na tua vida. Eu quero convidar você agora a tomar em tuas mãos então esse copo com água, ou essa garrafa com água, e nós vamos orar e abençoar você. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos a Ti, Deus. Agradecemos, Pai, porque Tu tens estado conosco. E agora, Deus, Pai poderoso, nós agradecendo, Pai, por esse podcast que fala dos Teus planos em nossas vidas, Pai. Nós agora colocamos, Senhor Pai, não apenas esses elementos, Pai, não apenas a água que está sendo agora colocada, Senhor Pai, na Tua presença, Deus, mas colocamos, Pai, essas vidas, colocamos, Pai, esses lares representados, esses homens e mulheres, Pai, que estão até aqui acompanhando esse podcast, Pai, independente, Pai, se eles chegaram agora há pouco, se eles assistiram o podcast na sua totalidade, Pai, se eles pegaram apenas a frase que era necessária para mudar as suas vidas, Pai, independente disso, Pai, nós colocamos agora as suas necessidades na Tua presença. Colocamos suas vontades na sua presença. Queremos declarar, Pai, primeiramente aqui, Deus, Pai, que entendemos, Pai, que sim, Pai, embora façamos planos, Pai, o Teu plano deve ser maior em nossas vidas. Por isso te pedimos agora, Pai, visita nossos pensamentos, visita nossos corações, Pai, visita nossas casas, nossas famílias, Pai, e que sim, Senhor, Pai, a Tua vontade, que é boa, é perfeita, é agradável, venha se cumprir em nós, através de nós, Pai. Vem, Senhor, Pai, curar-nos, Pai. Se porventura este homem, esta mulher que está assistindo o podcast agora precisa de uma cura física, cura eles agora, Pai, através deste momento, Pai. Se porventura a cura, Pai, é espiritual, a cura é na alma, Pai, no centro das suas emoções, visita eles agora, eu te peço, Deus, e que haja, Senhor, Pai, sim, Pai, uma cura profunda, Pai, definitiva, transformadora, libertadora nessas vidas, neste homem, nesta mulher, neste jovem, nesta jovem, Pai. Sobretudo, Deus, que o Teu plano, Pai, venha se cumprir nesta vida. Não apenas porque estão orando, Pai, mas porque, Senhor, Pai poderoso, o Teu plano é maior que o nosso, Pai. E sim, Pai, o Senhor está neste momento nos resgatando, nos levando, nos trazendo de novo, Pai, para o Seu caminho, para que sim, Senhor, Pai, a Tua vontade venha se cumprir em nossa vida. Sim, Pai, nós oramos a Ti. Sim, Senhor Pai, nós já agradecemos. Sim, Pai, nós cremos que já está acontecendo. E por isso, Deus, nós agradecemos. Tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu te convido a bebermos desse líquido e que se cumpra na tua vida os planos de Deus que Ele tem para você. Pode beber. Nesse momento eu quero estar encerrando o podcast de hoje, podcast Conselhos de Pai, e eu quero agradecer você que está conosco nessa audiência, mas principalmente agradecer a Deus porque Ele tem nos permitido estar aqui. Eu quero mais uma vez profetizar sobre a tua vida, que o plano de Deus se cumpra na totalidade na tua vida, na tua casa, na tua família. E profetizando na tua vida eu quero abençoar você, abençoar o teu lar e desde já encerrar então esse podcast. Nos encontraremos na semana que vem, na terça-feira que vem, no mesmo horário, 20 horas. E eu tenho certeza que nesta semana os planos de Deus eles serão perfeitos, bons, agradáveis, porque essa é a vontade de Deus na tua vida. E você terá testemunhos para contar, porque sim, com certeza, foi Deus que preparou esse momento para você. Eu oro e te abençoo. Que o Senhor levante os seus olhos sobre você, que a sua paz venha se derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que tudo seja perfeito, segundo o plano de Deus na tua vida. Eu te abençoo, em nome de Jesus.